cabeça da minha casa. Um homem como cabeça da mulher. Cabeça da casa. Qual é a decisão que o homem toma em que ele não precisa consultar a mulher, pedir a opinião da mulher? Você sabe qual é? Não peguei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou começar de coisa assim. O marido chegou, cismou, quer pintar a casa. Não custa nada, né? Mulher, tô querendo pintar a casa, qual é a cor que você indica aí? Tem uma cor aí? Vamos lá, vamos estudar, vamos ver aí uma paleta de cores, vamos pesquisar aí pra gente escolher uma cor bonita. Consultou a mulher. De repente, você escolheu uma cor, ela falou, não, isso aqui não vai combinar com o sofá, não vai combinar com isso, etc. E ela escolheu uma cor e ela ganhar. O carro. Qual o modelo do carro? De repente, o homem ganha porque conhece mais, né? Tá mais habitualizado. Tá mais aí envolvido com a parte de automóvel. Uma viagem. Pode ser os dois. O que você acha? Eu quero ir para Fernandina de Noronha. Não, eu quero ir para um lugar mais frio, eu quero ir, Eu só vou né? pra onde o meu dinheiro dá mesmo. É, é. Nem que isso aí é fácil lá em casa. Agora existe uma decisão que o homem precisa tomar em que ele não pode, ele não deve, sobre hipótese alguma, consultar a mulher dele. Ele, como cabeça da casa, ele tem que tomar essa decisão. Acabou. A mulher gostando ou não, Essa aí a mulher até eu quicando quero ou ouvir não, agora. entendeu? É simples, filho. Você Cuidado, sabe, hein, pastor Hélio, com o que você vai falar, você hein? sabe qual é a decisão que o homem tem que tomar? Sem impedir. Que ele não Vou- precisa consultar a mulher, ele não tem que perguntar ela nada, ele não tem nem que falar nada com ela. Essa eu quero ouvir. É a ordem do direcionamento de Deus para a vida dele, para o ministério dele. Se Deus der para o homem uma palavra, um direcionamento, esse homem tem que ser homem o bastante para confiar na palavra de Deus e ir sem consultar a mulher. Sabe por quê? O maior problema da humanidade hoje, sabe qual foi? Foi Deus ter dado direção para um homem, ter dado ordem a um homem. E sabe o que esse homem fez? Deu ouvido à mulher dele. Olha o que Deus disse para Abraão, para Adão. Adão, porque deste ouvido à tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Deus tinha dado uma ordem para Abraão. Deus não deu a ordem para Adão. isso. Deus havia dado uma ordem para Adão. Deus não falou com a mulher, falou com Adão. De toda a árvore do jardim você pode comer à vontade. Mas daquela ali, Adão, não come não. Tá bom? Beleza? Estamos combinados? Essa é a direção para a sua vida. Pode comer tudo. Jaca, manga, uva. Fique à vontade. Mas naquela ali não mexe. O que Adão fez? Ele deu ouvido para a mulher. Então escute isso. Isso aqui não é machismo, tá? Muito pelo contrário. Eu sou. Acho que você vai ser Né? cancelado pelas. Não, eu moro. Ó, na minha casa tem 4 mulheres. Acho que você Né? vai ser 4 cancelado, mulheres. pastor Hélio. Tem a minha esposa, missionária Márcia. Tem a minha filha mais velha, Larissa. Tem a filha do meio, a Raíssa. E tem a Thaísa. Só mulher. Em casa é uma loucura. Só mulher. Então, longe de mim ser machista, longe de mim. É uma verdade, é um princípio estabelecido por Deus. É aonde o homem tem que ser o cabeça. Quando ele receber uma palavra de Deus, quando ele receber uma ordem de Deus, ele tem que ser homem para cumprir essa ordem. Então, a única vez em que um homem precisa tomar uma decisão sem consultar a mulher é quando Deus deu uma ordem para ele. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina Deus falando com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão chega para Sara, né? Sarai, diz assim: ô minha filha, Deus falou comigo, mandou, e o que você acha? O que eu devo fazer? Qual a sua opinião? Você imagina Ló, Ló,
pedindo autorização para sua mulher para sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não falou com a mulher, Deus falou com Ló. Bora, pega tudo aí, sai, porque Deus vai mandar fogo aí, vai destruir tudo. Entendeu? No meio do caminho, ela volta para trás e se transforma num estado de sal. Então, pastor Nilson, tem homens que têm recebido aí um direcionamento de Deus. Tem homens aí que Deus tem levantado. Tem homens que de repente está aí, agora aí ouvindo a gente aí, assistindo a gente. Deus te levantou. Cara, para de ser frouxo, larga de ser frouxo. Deus mandou, ele que te garante. Você não tem que pedir autorização para sua mulher, não. Vai. Esse é o único momento em que um homem não precisa pedir autorização ou a opinião da sua esposa. Quando? É quando Deus lhe dá uma ordem. Se Deus te deu uma ordem, você não tem que pedir a opinião de ninguém, nem mesmo da tua esposa, porque senão você vai receber de Deus a seguinte repreensão: por ter dado ouvido à tua mulher, entendeu? Você perdeu a benção. Aí. Desse jeito. Vou apanhar, hein? Ai, ai. Não, mas você concorda? Eu te mostrei aqui da Bíblia. Entendeu? O pecado entrou no mundo por causa disso. Porque Adão deu ouvido à mulher dele, cara. Família. Você falou de família? Cara, eu sou família. Viu? Amo a minha família, amo a minha casa. Tenho prazer de estar em casa. Né? Saio para trabalhar, saio para as minhas missões aí. Ansioso para chegar em casa, ver minhas filhas, ver minha esposa, minha casa. E entendo tudo que você falou, e só que, em outras palavras, você praticamente concordou comigo. Porém, vou repetir de forma bem clara, sem mudar, sem tirar um tiro. Quando Deus dá uma ordem para um homem, esse homem, ele não precisa pedir autorização para a sua esposa para cumprir uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem, um decreto, uma palavra de Deus. Deus deu uma ordem para um homem de Deus. Ele não tem que chegar, benzinho. Deus falou comigo assim, o que você acha? Vou ou não vou? E se a mulher falar não vai? Não, aí eu acho, como eu falei, já expliquei bem. Não, então vamos lá, deixa lá. E se ela falar não vai? Então é o seguinte. Eu não vou. Duas coisas, tá? Tem que ser levado em consideração. Primeiro, Eu vou convencê-la. esse homem, né, que recebeu essa ordem de Deus, é um homem em quem a mulher dele confia. Viu? Confia. Não, meu marido é homem de Deus. Se Deus mandou, viu? Eu sei que, né? Porque tem homem hoje em dia que, infelizmente, a mulher não confia, porque uma hora ele diz que Deus mandou fazer uma coisa, ele começa e não conclui, outra hora ele diz que Deus mandou fazer outra coisa, a mulher acaba ficando insegura. Aí é uma mulher que já não vai mais apoiar o ministério desse homem. Por causa da sua, né, sua inconstância, ele acabou tirando dessa mulher essa confiança. Então, vamos lá. Eu creio da mesma forma que você crê. E se a minha mulher achar, ela quiser diferente, é eu que vou convencê-la? Não. Porque o Deus que me chamou, vai trabalhar no coração dela também para ela seguir a direção de Deus. E se não fizer, e se ela não se aquebrantar, se ela não quiser ouvir a voz de Deus, filho, aí é um preço que vai ter que pagar. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a sua mulher. Mas Deus não é poderoso para convencê-la? Hã? Deus não é poderoso? Sim, mas e se ela endurecer o coração e não quiser ouvir a voz de Deus? Não tem coração duro que Deus não pode quebrar. Não, mas aí então a gente vai botar tudo nas costas de Deus. Não, então por que Deus então não convenceu a mulher de Ló para ele não olhar para trás? Porque aí o contexto é... Não tem contexto. Não, por quê? Porque é o seguinte, veja bem, olha só. A gente não pode tirar a responsabilidade humana. Lá não tá falando de uma obra. Eu tô falando do contexto de obra. Deus te chamou para fazer uma obra. Ali Deus chamou ele
para sair de um local, porque ele iria trazer destruição para aquela cidade. Deus não chamou Ló para ele fazer uma obra para Deus. Pastor, mas não tem, a responsabilidade ela é sempre humana. A gente não pode dizer assim, ah, então Deus Não, é lógico. poderoso para convencer e não convenceu. Como assim? Sim, claro que ele é Sei. poderoso. Mas aí se a mulher ela quiser endurecer o coração, não quiser ir. Então, vamos lá. Ó, diálogo é importante, tem que Claro, com existir. certeza. O casamento, ele tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, tem que ser falado de experiência. Mulher, fui pro monte, Deus falou comigo assim, assim. Então, eu não disse em momento nenhum aqui, né, de diálogo, que não tem que ter diálogo. Eu estou dizendo que quando Deus dá uma ordem para um homem, Deus dá uma palavra, ó, sai da tua, um exemplo, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que o Senhor te mostrarei. Um exemplo, né? Eu estou usando esse como exemplo. Gênesis capítulo 12. Então, eu não consigo Tá? ver, por exemplo, nesse caso Então, aí, então esse Sarai homem, não. esse homem, ele não tem que pedir a autorização da mulher para cumprir uma ordem divina. Se isso acontece, é porque esse casamento, em algum momento, houve uma ruptura, houve uma quebra de confiança, houve uma desconfiança, uma divisão diante do chamado, porque eu creio que Deus chamou os dois, tanto chamou um quanto o outro. Então, se essa mulher é uma mulher de Deus e ela sabe que o marido dela é um homem de Deus, quando ele fala assim, mulher, Deus mandou fazer isso, isso e isso, ela vai dizer assim, se Deus mandou, bora agora. E se não mandar? Tô junto com E você. se falar o contrário? Aí que eu acabei de dizer, em algum momento houve uma ruptura, entendeu? Em que esse cidadão vai ter que se sentar com ela, conversar. Ó, você sabe que você casou com um homem que ama acima de tudo a Deus. Embora você seja minha esposa, seja minha família, mas nem você, nem ninguém está acima de Deus. Supera o amor que eu tenho por ele. O amor que eu tenho por Cristo Jesus é maior do que eu tenho por você. Com certeza, a Bíblia ensina isso. Entendeu? É maior. Então, eu preciso, No final eu das preciso contas, obedecer a Deus. Você me conhece, não conhece? Sabe da minha integridade, não sabe? Sabe do meu chamado, sabe? Então você vai ficar retrucando por quê? Você vai querer brigar com Deus? Você vai querer comprar essa briga? Porque eu não vou comprar essa briga. E não vou pagar o preço. Agora você fala assim, pastor, e Deus destruiria uma família? Olha, se um ou outro quisesse. Por exemplo, e se Adão não tivesse comido do fruto, só Eva tivesse comido do fruto? Adão ia permanecer no jardim, certo? E Eva? Estaria onde? Seria na sala fora? Com certeza, né? E Adão ficaria. E aí, o casamento? Não ia mas não, acabar? não foi Deus, né? Foi a desobediência dela, né? Não ia acabar? Foi a desobediência dela, né? Então, mas aí que você está dizendo. Você fez a pergunta, ué, Deus iria destruir uma família? Não. Quem vai destruir a família é um ou outro que está desobedecendo a voz de Deus. Ou o homem ou a mulher. Porque se a mulher, pastor, se a mulher casou com um homem de Deus, igual você falou da sua esposa casou com um pastor, já era pastor, se tornou pastor, hoje preside um ministério. Então, ela tem que ter inteligência bíblica e inteligência emocional para saber que a sua vida não lhe pertence. Que as maiores decisões na sua vida, quem vai dar vai ser Deus. E se ela concordou em casar com você, sendo você um pastor, ela deveria ter em mente o seguinte: se Deus mandar meu esposo fazer isso ou aquilo, sair daqui para ali, eu não tenho escolha. É porque, Eu vou ter que acompanhá-lo. é porque eu coloquei as Entendeu? coisas de uma forma para que a gente pudesse nos aprofundarmos e também analisarmos o outro ponto de vista, né? Então, como eu estava dizendo, eu abordei, mas eu entendi, e na verdade a gente pensa da mesma forma, da mesma maneira, só colocamos Eu o só fui mais ponto de radical. Eu vista. só fui mais Você foi mais radical, radical, eu quis dar mais uma radical, mas suavizada. do ponto de vista bíblico, mais radical do ponto de vista. Porque veja bem, olha só, presta atenção. O maior problema hoje na internet, quem faz hoje, conteúdo na internet, sabe qual é? É o medo de ser cancelado. E esse é um problema no nosso meio, no meio gospel. Porque, infelizmente, falar a verdade do jeito que ela é, nua e crua, vai
Chocar, né? chocar, porque tem muita gente que não quer aceitar mais a verdade. Não querem. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados. Se fala muito sobre ideologias, né? Então, todos esses conceitos ideológicos, ideologia de gênero, ideologia marxista, nós pegamos aí o grupo feminista, né? O grupo de LGBT, de alguma forma, querem, viu? Nos calar. Querem calar a igreja, da igreja falar a verdade. Hoje, a igreja. Quer dizer, daqui a pouco vão ter que fazer uma Bíblia nova, né? Com alguns versículos que vão ter que ser traduzidos, sabe de que forma? De forma politicamente correta. A verdade bíblica, se a gente não se levantar, se a gente não tiver coragem, de mesmo na rede social, sabendo que a gente corre esse risco de ser cancelado, de tomar pancada, né? Dos haters levantar aí e fazer aquela arruaça. Canal, filho, a igreja não vai prosseguir. Porque a única forma da gente prosseguir, da gente ir avante, é defendendo a verdade como ela é. Igual Paulo escreveu, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Então a verdade bíblica é essa. Doa quem doer, né? Uma coisa é quando a gente está falando para não crente, uma coisa é quando a gente está pregando uma mensagem evangelística. Agora, quando a gente está falando para homens e mulheres que já conhecem a palavra, que já estão de alguma forma doutrinados, mas não querem andar na verdade porque criaram o seu próprio conceito de verdade, aí a gente não tem outra alternativa. Aí tem que partir para aquilo que a gente chama de radicalismo, né? Ou extremismo gospel, não está longe de ser extremismo gospel, é só uma verdade. Porque quer ver uma coisa? Se a gente Vamos pegar encerrar, né? Jesus, a gente sabe que Jesus, né, teve muita das suas mensagens foi pautada ali no amor, uma mensagem muito mais calma. Mas Jesus, ele entra em alguns assuntos que se hoje ele tivesse aqui pessoalmente, ele entrasse, daria a mesma coisa, seria cancelado. Porque o monopólio de salvação, ele atribui a ele. Ele rasga o verbo, grita bem alto para todo mundo ouvir, dizendo, não adianta, pode ter 300 mil, 1 milhão de religião espalhada pelo mundo. Não vai resolver o problema. Porque só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, é uma verdade. E é uma verdade tem que ser absoluta. Defendida a verdade absoluta. O monopólio da salvação não está na igreja A, não está na igreja B, não está na igreja evangélica, não está na igreja ali. O monopólio da salvação está em Cristo Jesus. Só em Jesus Cristo o homem vai encontrar a salvação. E quando você encontra Jesus, você encontra a possibilidade, quer dizer, a oportunidade de mudança de vida. Ter Jesus é mudar de vida. Ter Jesus é seguir os seus preceitos, os seus princípios bíblicos. Ter Jesus é cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua palavra. E isso aí, de fato, conflita com muita gente. E muita gente hoje quer ficar passando paninho. Muita gente hoje quer viver no engano, quer viver na mentira. Aí quando surge alguém aí para defender a verdade bíblica, aí vai com certeza aí tomar essas pancadas, sofrer esse cancelamento aí. E nós estamos aí para isso.